Fala moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio Drummond de novo com vocês para mais uma aula sobre linguagem, códigos e suas tecnologias, a área de conhecimento que nos interessa no Enem. Começamos logo com o poema de Carlos Drummond de Andrade, figura que eu já falei que é recorrente nas provas do Enem. A dança e a alma. A dança não é movimento súbito do gesto musical, é concentração no momento da humana graça natural. No solo não, no éter pairamos, nele amaríamos ficar. A dança, não vento nos ramos, seiva, força, perene estar. Um estar entre céu e chão, novo domínio conquistado, onde busque nossa paixão, libertar-se por todo lado. Onde a alma possa descrever suas mais divinas parábolas sem fugir à forma do ser, por sobre o mistério das fábulas. Bonito, né? Drummond é Drummond. Bem, não é porque eu tenho o sobrenome do cara, mas deixa pra lá. A definição de dança é em linguagem de dicionário. Muita atenção a essa pergunta. Que mais se aproxima do que está expresso no poema é, ora, a gente tem no poema uma linguagem toda metafórica, toda subjetiva. Então, assim, a do dicionário, que está mais próxima ao que o poema apresentou é a mais antiga das artes, servindo como elemento de comunicação e afirmação do homem em todos os momentos de sua existência, a forma de expressão corporal que ultrapassa os limites físicos, possibilitando ao homem a liberação de seu espírito, a manifestação do ser humano formada por uma sequência de gestos, passos e movimentos desconcertantes, o conjunto organizado de movimentos do corpo com ritmo determinado por instrumentos musicais, ruídos, cantos, emoções, ou movimento diretamente ligado ao psiquismo do indivíduo e, por consequência, ao seu desenvolvimento intelectual e à sua cultura. Eu preciso ver qual do dicionário tem a ver com a do poema. Vendo o poema, a definição, a letra B, a forma de expressão corporal que ultrapassa os limites físicos, possibilitando ao homem a liberação do seu espírito. Olha só, ela não é só um movimento súbito, ela não é um gesto musical, ela é a concentração no movimento de humana graça natural. Ó. No solo não, no éter pairamos. A dança, num vento nos ramos, ela está entre o céu e o chão. Então, ela é uma forma de expressão que ultrapassa os limites físicos, né? Possibilitando ao homem o quê? A liberação do seu espírito. Bonito. O poema A Dança e a Alma, ou seja, essa questão ainda é referente ao poema A Dança e a Alma, é construído com base em contrastes, como movimento e concentração. E uma das estrofes, o termo que estabelece contraste com o solo é éter, seiva, chão, paixão ou ser. Bem, eu quero que tenha contraste, ou seja, o oposto. Se é solo, é chão, então eu não posso marcar o chão. Vamos voltar para o poema e ver a questão aqui, olha. É a concentração no momento da humana graça natural. No solo não, no éter pairamos. No éter, no solo não. No éter pairamos. Éter é o espaço, não é? Então, nisso que está falando que está no alto, no éter, pairando no céu, no espaço, etc, etc. Então, este é o oposto de solo. Éter, oposto de solo. Por isso, marcamos a letra A. Éter. Em Portugal, você poderia ter alguns probleminhas se entrar numa loja de roupas desconhecendo certas sutilezas da língua. Por exemplo, não adianta pedir para ver os ternos. Peça para ver os fatos. Paletó é casaco, meias são peúgas, suéter é camisola. Mas não se assuste, porque calcinhas femininas são cuecas. Não é uma delícia? Rui Castro, Viagem Bem, de número 3, 78, etc. O texto destaca a diferença entre o português do Brasil e de Portugal quanto ao quê? Ao vocabulário, à derivação, à pronúncia, ao gênero ou à sintaxe? Essa questão é fácil, né? A gente percebe aqui que o que está vendo é a diferença de vocabulário em um lugar. Um determinado elemento tem uma denominação, em outro, né, em Portugal, é chamado de
de uma forma no português de Portugal e no português falado no Brasil tem outra denominação. As dimensões continentais do Brasil são objeto de reflexões expressas em diferentes linguagens. Esse tema aparece no seguinte poema. Que importa que uns falem mole, descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas e paroaras escancarem as vogais, que tem-se o 500 réis meridional vira 5 tostões do Rio para o norte. Junto formamos esse assombro de misérias e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Mário de Andrade, poesias completas e por aí vai. O texto poético, ora reproduzido, trata das diferenças brasileiras no âmbito étnico e religioso, ou seja, étnico de raça, né? O termo raça é meio estranho, linguístico e econômico, aí vem o racial e folclórico, histórico e geográfico, literário e popular, étnico de etnia. Muito bem, vamos lá. Eu tenho aqui alguns elementos que trazem para mim, olha, importa que uns falem mole, que os cariocas arranhem os R's, que os capixabas escancarem as vogais. Isso são elementos linguísticos. E, olha só, quem tem os 500 réis vira 5 tostões no Rio, ou seja, um assombro de misérias e grandezas, questões econômicas. Né? Então a gente já matou aqui a questão. É a letra B. Linguísticos e econômicos. A gente percebe aqui que ele fala das linguagens e tudo. Então, é importante nessa questão, em várias questões, isso a gente até já viu em questões anteriores, variações linguísticas. Então, chegou a hora de nós vermos, finalmente, o que é uma variação linguística. As variações linguísticas principais são essas três aqui, ó. A geográfica ou regional, a histórica e a sociocultural. Alguns chamam de social e cultural. Acho que o termo sociocultural cai bem para essa denominação. Variação geográfica. São os chamados dialetos, que são as marcas determinantes referentes às diferentes regiões. Como exemplo, citamos a palavra mandioca, que em certos lugares recebe outras nomenclaturas, tais como macaxeira e aipim. Figurando também esta modalidade estão os sotaques, ligados às características orais da linguagem. É interessante frisar que na variação geográfica, a gente não está tratando do cara que nasceu, né? A gente pode nascer no local e morar em outra localidade e aí pegar os traços da fala daquele local. Então, a gente tem isso como marca do habitante que vive em determinada região. Ele mora no Rio de Janeiro, ele vai ter um sotaque carioca, o sotaque carioca. Se ele for para a Bahia, vai ter o sotaque baiano. Ou então, uma pessoa que chegou aqui da Bahia vai trazer esse sotaque, e assim por diante, em relativo ao sotaque. E a questão também do vocabulário. Está dando o exemplo do aipim, da macaxeira, da mandioca. A gente tem a tangerina, que chama-se mexerica, que no sul chama-se bergamota. E por aí fora seria uma quantidade bem grande de vocabulário a tartaruga, né? O redutor de velocidade. Aqui no Rio nós chamamos de quebra-mola, em alguns lugares chamam de tartaruga. Aqui no Rio nós chamamos de sinal, semáforo, farol e assim por diante, né? A variação histórica. Dado o dinamismo que a língua apresenta, a mesma sofre transformações ao longo do tempo. Um exemplo bastante representativo é a questão da ortografia. Se levarmos em consideração a palavra farmácia, uma vez que a mesma era grafada com PH, contrapondo-se à linguagem dos internautas, a qual fundamenta-se pela supressão de vocábulos. É a evolução da língua através do tempo. A gente tem farmácia, que antigamente era escrita com PH. Telefone era com PH. Uruguai escrevia-se com Y. Uruguai. Imediato
escrevia-se com MM. E tantas outras palavras. São exemplos de palavras que sofreram variação por conta de mudança ortográfica. Nós estamos passando também por uma nova ortografia, por uma mudança ortográfica. E a gente vai falar sobre a nova ortografia também. Uma aulinha só sobre a nova ortografia, tá? Então, essas variações e também termos que mudaram com o tempo. Por exemplo, hoje a gente tem o você, que iniciou lá atrás no nosso colonizador, com vossa mercê, que virou vós-me-cê, vós-me-cê, vossa suncê, na língua dos escravos. Os africanos chegaram, então, para falar o português era difícil, falar vós-me-cê, vós-suncê, virou você. E se a gente for pensar hoje, a gente fala cê, né? Você vai aonde? Você comprou isso, etc. Muito bem. E na linguagem a gente vê na internet, né, que também é uma variação histórica da língua, as abreviações, a maneira com que se fala na internet, né, algumas peculiaridades que a língua usada nas redes sociais, enfim, é característica. Até existe um termo para essa língua que é o internetês, né? A gente costuma dizer que o internetês é um neologismo, né? Uma palavra criada nova, ainda não está no dicionário, então a gente tem que ter cuidado, né, para usar. Mas é o internetês, não tem o francês, não tem o português. O que se fala na internet é o internetês. Então a variação histórica é essa. A variação geográfica marca a localidade do indivíduo, né, com seus vocabulários e com o seu sotaque. A variação histórica marca a mudança da língua através do tempo. E a variação sociocultural, né, elas estão diretamente ligadas aos grupos sociais de uma maneira geral e também ao grau de instrução de uma determinada pessoa. Como exemplo, citamos as gírias e os jargões. Então, a gente tem determinados grupos sociais, os skatistas, os surfistas, isso caracteriza bem. Também é uma divisão em relação, graças a Deus isso não é uma regra, né? Que só vai falar bem quem tem dinheiro, quem é pobre, quem tem uma situação ruim vai falar mal, vai escrever errado. Felizmente não é a realidade, mas aqueles que têm possibilidade de estudarem nos melhores colégios tendem a falar uma língua mais correta e assim por diante. Mas isso não é regra, não repito, não é regra, tá? Se não fosse assim, os professores de português seriam os mais ricos de todos, porque falam bem, aprenderam na escola, na faculdade, né? Quem dera, né? Seria bom se falar bem fosse sinônimo de ganhar bem. Mas, enfim. Então, nós temos também gírias e jargões. E o que são gírias e o que são jargões, né? Gíria. As gírias pertencem ao vocabulário específico de certos grupos, como surfistas, cantores de rap, tatuadores, entre outros. Então, esses grupos falam determinadas palavras que são características, são caracterizadas dentro deles. Se você não faz parte daquele grupo, talvez você não entenda o que representa aquela gíria. Já o jargão, não. O jargão ele está relacionado a um grupo de profissionais, né? Relacionadas ao profissionalismo, caracterizando um linguajar técnico. Então, os advogados têm alguns termos que eles usam, os médicos, os professores, são termos específicos representando uma classe. Esses termos nós chamamos de jargão, né? São os jargões. Então, jargão é relacionado sempre a alguma coisa profissional. E as gírias a qualquer grupo que crie as suas particularidades na língua. E a gente está vendo que a língua, ela varia pra caramba. Ela varia muito. E, como qualquer coisa que varia, ela pode gerar preconceito. O que seria o preconceito de uma maneira geral? É a não aceitação de algo diferente do meu. Eu tenho preconceito com alguém que tem uma cor de pele diferente da minha. Eu tenho preconceito com alguém que tem uma religião diferente da minha. Eu tenho preconceito por isso ou por aquilo, porque essa pessoa tem menos grana, a pessoa tem mais grana que eu, então gera preconceito. E o preconceito linguístico é isso. É quando eu não aceito um falar diferente do meu. Se eu tive a oportunidade na vida de estudar em boas escolas, de aperfeiçoar o meu idioma e falar bem a língua portuguesa, eu discrimino aquele que não teve oportunidade e fala o português de maneira equivocada, cometendo erros. Isso gera
preconceito, é a não aceitação de um falar diferente do nosso. E aí vem o nordestino, que tem o seu sotaque característico dependendo da localidade dele, e aí você gera preconceito pela localidade, o sulista, ou o paulista, ou o carioca. Eles sofrem preconceitos por conta da maneira de falar. Então isso chama-se preconceito linguístico. Como qualquer preconceito, qualquer forma de preconceito, precisa ser combatido, correto? Então, gente, fica essa mensagem de combate ao preconceito linguístico ou qualquer outra forma de preconceito, e até uma próxima aula, até um próximo bloco, Cabeças Pensantes do Brasil.